Você já se perguntou o que ainda não sabemos sobre as pirâmides do Egito? Como essas estruturas que desafiam o tempo ainda guardam segredos milenares? Hoje, vamos explorar o lado oculto das pirâmides e descobrir o que os cientistas, arqueólogos e até teorias controversas não conseguem explicar até hoje. Fique até o final e prepare-se para ser surpreendido. Mas antes de começarmos, você sabia que mais de 80% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não estão inscritas no canal? Isso mesmo! Se você é uma dessas pessoas, não deixe de se inscrever agora para não perder nenhum dos nossos vídeos incríveis. E não se esqueça de dar aquele like, porque isso nos ajuda a continuar trazendo mais curiosidades e conteúdo de qualidade para você. Se inscreva, ative o sininho e deixe seu like para ficar por dentro de tudo. Então, bora pro vídeo? As pirâmides do Egito têm fascinado o mundo por séculos, sendo um dos maiores legados da antiguidade. Até hoje, essas enormes estruturas continuam a intrigar cientistas, historiadores e curiosos de todo o planeta. Mas apesar dos avanços tecnológicos e das inúmeras expedições arqueológicas, muitas questões cruciais sobre as pirâmides ainda permanecem sem respostas definitivas. Quem realmente construiu essas gigantescas maravilhas? Como eles conseguiram erguer blocos de pedra pesando várias toneladas com precisão impressionante? E, o mais misterioso, qual era o propósito real dessas construções? Hoje vamos olhar para as pirâmides de uma maneira totalmente diferente, explorando teorias inéditas e aspectos desconhecidos que podem desafiar tudo o que você já ouviu sobre essas incríveis obras de engenharia. Prepare-se para ver as pirâmides sob uma nova luz. Quando se fala na construção das pirâmides, muitos acreditam que a resposta é simples: milhões de escravos arrastando pedras. Mas será que é isso mesmo? A verdade é muito mais complexa do que isso. Novas teorias sugerem que as pirâmides podem ter sido construídas com tecnologias que ainda não entendemos completamente. Como os egípcios conseguiram erguer blocos que pesam várias toneladas com tanta precisão, sem as ferramentas que temos hoje? E o mais intrigante, será que essa precisão é realmente obra de simples seres humanos? Ou há algo mais por trás disso? A construção das pirâmides do Egito, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, é um dos maiores mistérios da história. Embora os egípcios antigos usassem ferramentas e técnicas da época, as teorias sobre como as pedras de toneladas foram empilhadas com tamanha precisão são muitas e variam de explicações tradicionais a ideias mais ousadas. Uma das teorias mais aceitas é a construção de rampas que permitiram que as pedras fossem transportadas para o topo das pirâmides. Existem várias versões dessa teoria. Rampas retas. Esta teoria sugere que uma rampa reta de grandes dimensões foi construída ao lado da pirâmide, permitindo que os trabalhadores empilhassem as pedras à medida que a construção avançava. No entanto, há um desafio aqui: a necessidade de uma rampa muito longa e estável para acomodar as pedras pesadas. Rampas em espiral. Outra hipótese é que os egípcios construíram uma rampa em espiral ao redor da pirâmide, permitindo que as pedras fossem movidas ao redor da estrutura à medida que ela crescia. Essa teoria pode ser plausível porque não exige grandes distâncias de rampas retas, mas ainda há debates sobre como as rampas teriam sido erguidas. Rampas internas. Uma terceira ideia sugere que as rampas foram construídas dentro da própria pirâmide. A teoria é que, à medida que a pirâmide ia crescendo, uma rampa interna foi usada para transportar as pedras até o topo. Mas não existem evidências arqueológicas claras de rampas internas. Uso de alavancas e roletes. Outra teoria propõe o uso de alavancas e roletes, grandes troncos de madeira, para mover as pedras. Os egípcios poderiam ter colocado as pedras em roletes de madeira e empurrado as pedras com o uso de alavancas para levantá-las progressivamente à medida que a construção avançava. Embora isso seja teoricamente possível, a dificuldade de controlar grandes pedras pesadas dessa forma levanta questões sobre a viabilidade dessa técnica, especialmente para pedras tão grandes quanto as usadas nas pirâmides. Algumas pesquisas sugerem que a pirâmide foi construída de forma modular, com camadas ou blocos que poderiam ser movidos e encaixados por cima de outras camadas
à medida que a estrutura crescia. Essa ideia envolve um planejamento minucioso e a capacidade de trabalhar de forma muito precisa e sincronizada, o que exigiria uma equipe bem treinada e uma gestão rigorosa. A teoria mais popular é que as pirâmides serviam como tumbas para os faraós. Mas, quando exploramos mais a fundo, vemos uma série de inconsistências. As pirâmides, por exemplo, não têm registros de enterros reais dentro delas. Além disso, muitos acreditam que sua orientação precisa e sua estrutura podem ter um propósito astronômico, algo além da simples função funerária. Será que as pirâmides estavam conectadas com algo maior do que a morte? Embora as pirâmides, como a de Quéops em Gizé, sejam frequentemente associadas aos faraós, não há evidências claras de que elas realmente contivessem sepultamentos. Em muitas dessas estruturas, não foram encontrados corpos, múmias ou artefatos funerários típicos dos túmulos egípcios. Os túmulos reais dos faraós e nobres, como os encontrados no Vale dos Reis, possuem câmaras ricamente decoradas e objetos pessoais, enquanto o interior das pirâmides é surpreendentemente vazio e simples. Isso leva alguns pesquisadores a questionar se as pirâmides foram realmente destinadas a abrigar corpos ou se tinham um propósito mais simbólico ou cerimonial. Outra curiosidade sobre as pirâmides é a sua orientação. A Grande Pirâmide, por exemplo, está alinhada quase perfeitamente com os pontos cardeais, algo que exigiria um conhecimento avançado de astronomia. Algumas teorias sugerem que as pirâmides podem ter sido projetadas para se alinhar com estrelas específicas, como a constelação de Órion, que os antigos egípcios associavam ao deus Osíris, relacionado à vida após a morte e a ressurreição. Essa precisão levanta questões sobre o propósito das pirâmides, pois a orientação astronômica poderia ter uma função espiritual ou cósmica, indicando que elas poderiam atuar como um portal entre o mundo terreno e o mundo dos deuses. E se eu te dissesse que as pirâmides não são uma invenção exclusiva dos egípcios? Existem teorias que sugerem que elas podem ter sido inspiradas ou até mesmo construídas por civilizações mais antigas e tecnologicamente avançadas do que imaginamos. Algumas pessoas acreditam que há uma conexão entre as pirâmides e outros monumentos antigos ao redor do mundo, como as pirâmides de Teotihuacan, no México, e as linhas de Nazca, no Peru. Mas como essas civilizações, aparentemente desconectadas, poderiam compartilhar a mesma ideia de construção monumental? Recentemente, arqueólogos descobriram uma série de canais subterrâneos sob as pirâmides. Alguns acreditam que essas passagens poderiam ter uma função ritualística ou até energética. Mas o que eles realmente significam? Seriam apenas caminhos para a água ou existiria uma conexão com um sistema de energia que os egípcios usavam para iluminar ou até carregar suas construções de poder? O que mais essas câmaras subterrâneas podem revelar? Essas cavernas ainda não foram completamente exploradas, e a tecnologia atual tem ajudado a revelar cada vez mais sobre o que existe nas profundezas das pirâmides. Novos estudos usando radares de penetração no solo têm mostrado que há ainda mais câmaras ocultas que talvez contenham artefatos ou pistas sobre práticas desconhecidas dos egípcios. Se encontrarmos inscrições, objetos ou símbolos nessas câmaras, eles podem dar pistas sobre a função exata desses espaços, revelando uma conexão mais profunda com a astronomia, o simbolismo ou até tecnologias que ainda não entendemos. Essas descobertas estão longe de responder todas as perguntas sobre as pirâmides, mas ampliam nossa percepção sobre a complexidade dos conhecimentos dos antigos egípcios. Eles talvez soubessem muito mais sobre ciência, energia e espiritualidade do que imaginávamos. As pirâmides ainda são um dos maiores enigmas da humanidade. Sua construção, seu propósito e os mistérios que ainda guardam continuam a desafiar as mentes mais brilhantes do planeta. Mas uma coisa é certa: elas estão longe de nos revelar todos os seus segredos. O que será que ainda falta descobrir? Quem sabe no futuro a chave para esses mistérios venha de onde menos esperamos. Gostou desse mergulho no mistério das pirâmides? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ficar por dentro de mais curiosidades como essa. E claro, deixe seu comentário.
O que você acha que ainda falta ser descoberto sobre as pirâmides? Até o próximo vídeo!